desenvolvimento das nossas crianças, não é? A grande preocupação que a gente vai falar agora com a doutora Josefa Poti, ela que é fisioterapeuta neurofuncional, para falar do desenvolvimento das nossas crianças. Depois dessa pandemia, a vida, a realidade das crianças tem mudado, doutora, nessa questão do desenvolvimento motor? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui no canal Saúde. Olha, e esse é um assunto extremamente pertinente, né? Porque nos últimos 2 anos a gente vem observando uma mudança no comportamento motor das nossas crianças, né? Geralmente são crianças que, como ficaram confinadas nesse período pandêmico, né, apresentaram algumas desordens motoras, né? São crianças que os pais também têm aquele medo de deixar a criança explorar o ambiente, né? De deixar a criança ficar no chão por medo de queda, né? Para não se machucar. E aí a gente observa hoje em dia crianças que têm mais dificuldade para se equilibrar, crianças que têm dificuldade de realizar trocas posturais, crianças com dificuldade de engatinhar, né? A gente observa muito crianças andando na ponta dos pés, andando mais tardiamente, né? Então, realmente é uma realidade desse pós-pandemia, né? Essa alteração no desenvolvimento motor das nossas crianças. Mas que a fisioterapia está aí para ajudar. Tá aí para ajudar. Eu escuto os pais falando assim, papai e mamãe falando assim, mas meu filho ainda não sabe andar, meu filho ainda não andou, meu filho ainda não está engateando, meu filho ainda não saiu da chupeta, meu filho ainda não sabe pegar um copinho, uma colher, se alimentar sozinho. Tem idade certa? Quais são as primeiras habilidades? Quando é que isso vai acontecer? Tem tempo? Eu devo estar preocupada com o tempo? Sim. Da mesma forma que cada criança, né, é um indivíduo único, né, e que a gente deve esperar o tempo dessa criança, a gente tem que estar atento ao que essa criança deve estar fazendo de acordo com os meses, né, que é o que a gente chama de marcos do desenvolvimento motor. E graças a Deus, hoje a área da reabilitação, ela está muito aberta à equipe multiprofissional, né? Então, a gente tem terapeutas ocupacionais que trabalham as ocupações da criança, a fonoaudiologia que trabalha essa questão de chupeta, né? De deglutição. A gente tem a fisioterapia, né? Que vai trabalhando nessa questão de adequação das posturas. Então, a gente tem uma previsão de quando essa criança precisa realizar, né, esse marco do desenvolvimento. Então, por exemplo, a partir dos 9 meses, né, o ideal é que a criança já seja colocada em pé, e aí também a criança já tem que estar engatinhando para fazer aquela transição para o em pé, né, para a gente não demorar muito a alcançar essa marcha independente dessa criança. Então, graças a Deus, hoje as equipes estão bem integradas e trabalhando em conjunto para esse melhor desenvolvimento. E aí essa questão de, você estava falando de pandemia, a gente conversava aqui no nosso intervalo sobre essa interação entre as crianças, né? A Sim. importância delas estarem brincando umas com as outras, por exemplo, e também o espaço da minha casa. A gente está vendo as famílias saindo um pouco mais daquelas residências maiores com as famílias e indo para apartamentos Isso. que geralmente são pequenos. Isso também interfere na vida da Sim. criança, no desenvolvimento motor, né? Com certeza. E aí é onde a gente pede sempre para os pais para no final de semana procurar sair com seu filho, né, para os parques, para brinquedos, fazer brincadeiras que antigamente a gente fazia como pular amarelinha, pular corda, né, e que hoje o celular roubou um pouco, né, dessas brincadeiras de criança que tinham antigamente. As constituições familiares hoje são totalmente diferentes, né? Antigamente os casais decidiam ter 3, 4 filhos, hoje a gente vê famílias apenas com um filho, né? E aí é necessário que a criança interaja, que a criança tenha um meio adequado de desenvolvimento para aprender a ter essas aquisições motoras, né? A criança ela precisa estar em um meio propício para se desenvolver. Então, quanto mais o pai puder brincar com o seu filho, puder levar a criança para o parque, puder ali colocar a criança para realizar brincadeiras, né, que necessite do pular, do correr, do andar, do se abaixar, levantar, tudo isso o corpo vai entendendo como um meio para se desenvolver. E aí, quando é que eu, pai, mãe, eu devo ficar atento
a esse momento, se meu filho não ainda engatinhou, meu filho não andou, qual é o momento em que eu devo procurar a ajuda de um profissional fisioterapeuta? Olha, na verdade, a criança, quando ela vai apresentando esses sinais de atraso, né, a gente já pede que os pais procurem, né, o profissional de reabilitação, o fisioterapeuta, né, o terapeuta ocupacional, porque a partir do momento que a criança não adquire essas funções, prejudica na aquisição de outras funções. Então, a gente precisa estar bem atento em relação a isso, né? Então, assim, deu 10 meses, a criança ainda não engatinhou, né? Essa criança já deveria ter sido submetida à estimulação precoce antes, né? Então, sempre estar atento ao que a criança pode realizar, né? E hoje a gente tem um meio de informação maravilhoso que é a internet, né? Na internet a gente encontra quais os marcos de desenvolvimento motor da criança, como eu posso estar brincando com a criança, como eu posso estar desenvolvendo o meu filho, né? Então, hoje a gente não tem mais essa justificativa de que, não sei qual o momento. A informação está aí, né? E a gente precisa acessar essa informação para que as crianças se desenvolvam adequadamente. Agora a gente tem a tendência, não é só falando de criança, mas a gente tem a tendência de procurar o profissional de saúde só quando está com problema, Só né? quando a gente não age de forma A gente preventiva. não age de forma preventiva. Mas para quem Isso. quiser fazer o acompanhamento incorreto, então já bebezinho já dá para mim levar para profissional, sim. né? Já sim. Hoje o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato, né? Então qualquer sinal de atraso que o pai perceber no seu filho, né, ou que o responsável perceber na sua criança, já pode ir ao serviço de fisioterapia para a gente identificar, né, fazer uma avaliação adequada e trabalhar aquela criança de acordo com o que ela precisa adquirir. E não comparar, né? E também. não comparar. Isso é um dos grandes pecados, né, que ocorre, é a comparação entre uma criança e outra. Né? O que a gente tem que fazer é ter uma previsão, né? Ler é se informar e ter uma previsão do que aquela criança deve estar fazendo naquela idade. Né? Mas não comparar uma criança a outra. Por quê? Porque o ambiente interfere diretamente no desenvolvimento da criança. Então, se eu tenho uma criança que ela é criada em um ambiente grande, é submetida a brincadeiras, brinca com os priminhos no fim de semana, e eu tenho uma criança que ela vive confinada no apartamento, que ela não socializa, que ela não sai, que ela não tem com quem brincar, que ela não é explorada, né? Ela não é submetida à exploração do ambiente, eu vou ter um desenvolvimento motor diferente. Pode ser a criança da mesma idade da outra, né? Mas a gente sabe que o fator ambiental contribui muito para esse desenvolvimento. Então, o que a gente deve fazer é trabalhar aquela criança dentro da realidade, né, em que os pais vivem. E a participação da família, né? A participação da família é crucial. Eu sempre costumo dizer que o trabalho da fisioterapia é só 50%. Os outros 50%, a gente conta com a participação da família, né? São os nossos aliados. E como é que entra a parte neurológica nesse processo também do acompanhamento de fisioterapia, doutora? Então, existem, né, atualmente muitas crianças com atraso no desenvolvimento, né, em que a gente encaminha para os neuropediatras, né, e para os pediatras também, e eles fazem um trabalho de detecção de alguma condição neurológica. Né? Às vezes os pais não conseguem perceber um atraso, não conseguem perceber que aquela criança é um pouco diferente e muitas vezes os neurologistas vêm com esse trabalho, né? Os neuropediatras vêm com esse trabalho para diagnosticar algumas condições neurológicas. Né? As mais comuns que a gente atende, né, no nosso serviço de reabilitação são as crianças com paralisia cerebral, né, crianças autistas, né, crianças com condições genéticas, como a trissomia do 21, né, que é a síndrome de Down, síndrome de West, que são as epilepsias recorrentes. Então, assim, cada vez mais é importante a gente frisar o trabalho da equipe multiprofissional. Apesar de sermos profissionais de primeiro contato, né, é importante a gente ter para quem indicar os nossos pacientes, né, ter neuropediatras que a gente indique ao nosso paciente, ter terapeutas ocupacionais, ter fonoaudiólogos, ter nutricionistas,
né? Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho em conjunto para que a gente consiga esse desenvolvimento de forma efetiva. E negligenciar essa atenção nos primeiros anos da criança Jamais. é um risco, porque pode trazer consequências para a vida adulta dessa Com criança, dessa pessoa, certeza, né? com certeza. Então, assim, uma criança que ela é negligenciada hoje, que ela mostra que ela tem um atraso hoje, que ela mostra que ela precisa de ajuda hoje, né, e não é dada a atenção para essa criança, para o que ela realmente apresenta, com certeza ela vai ter problemas neuropsicomotores, né? A gente usa essas siglas, essa palavra neuropsicomotor, porque exatamente reflete em todos os âmbitos da criança, né? A questão psicológica, a questão motora, a questão sensorial. Então, é muito importante a gente, na hora que a criança apresentar, né, qualquer demanda, a gente está ali atento para saber se realmente aquilo é fidedigno ou não e procurar a ajuda necessária. A gente falava agora há pouco no bloco anterior sobre normose, sobre a normalização de algumas atividades. Sim. E a gente tem hoje o celular. Você falou agora há pouco dele, que prende a criança e acaba colocando, às vezes, a postura da criança errada, né? Exatamente. A gente tem muitas alterações de coluna, né? De desvios de coluna por conta dessa postura viciosa que o celular assim, traz. Né? Encolhido. Né? Então, a gente hoje em dia tem crianças com problemas na coluna que a gente precisa trabalhar, né? Dores no pescoço, desenvolvimento de enxaqueca. São crianças que têm um raciocínio mais lento, né? Tem uma atividade reflexa mais lenta, né? Por conta da tela, né? E a tela vai te tirando essa questão das habilidades, né? Vai te tirando essa questão da rapidez, da concentração. Então, tudo no seu tempo. Obviamente que a gente não pode fugir da tecnologia, mas a gente tem que ter ela como aliada, né? E não como a vilã da história. A usuária de celular que tem a sua lesão por esforço repetitivo sabe bem dos perigos desse uso excessivo das telas, né, de Sim. aparelho celular. Você falava agora há pouco, acho que a gente pode explorar um pouco mais isso, doutora, que é sobre levar o filho para os outros ambientes, né? Sim. Sempre buscar esse refúgio. Exatamente. De ter, e também dá para se aprender na internet, inclusive exercícios, né, para fazer em casa. Exatamente, gente, olha, a gente tem que abrir a mente, né? E como eu falei, a gente tem que ter a internet como aliado da gente, né? Então, a gente tem uma infinidade hoje de Instagrams, né, que auxiliam os pais nessa demanda. A gente tem aí o YouTube, que ensina brincadeiras, né? E criança precisa correr, criança precisa cair, né? Para aprender a se levantar, para criar uma reação de proteção, né? Então, assim, quando eu vejo criança no parque, eu acho o máximo, porque ali a criança está sendo exposta, né, ao ambiente, ela vai correr, ela vai brincar, ela vai pular, né? E é isso que a gente espera da criança. Uma criança que ela está o dia inteiro num videogame, um dia inteiro num celular, a gente não pode esperar que ela tenha um bom desenvolvimento motor. E também, quando ficar mais, com uma idadezinha mais avançada, a prática de atividade física já pode ser introduzida. Exatamente, né? A prática de atividade física já pode ser introduzida, né? E aí a gente já entra em um trabalho conjunto também com os profissionais de educação física, né? Voltados para o atendimento da criança, que é uma área também que está muito crescente aqui em Teresina, graças a Deus, para nos ajudar nessas demandas, né? Porque ninguém faz nada só, né? O trabalho da fisioterapia é importante, mas a gente não pode esquecer que, junto com a fisioterapia, o ideal é que tenha uma equipe de profissionais para estar ali na demanda dessas crianças. Agora, a gente sabe que esse atendimento, às vezes nem todo mundo tem acesso. Sim, a senhora fala, inclusive, sobre o uso das redes sociais para tentar aproximar, buscar um pouco mais de informação. Sim. Mas a ajuda do profissional, ela, em alguns casos, ela é indispensável. Não dá para a gente negligenciar e deixar de procurar o profissional. Exatamente. E por isso a gente utiliza, né? É louvável os profissionais que utilizam as redes sociais exatamente para esse caráter instrutivo, né? Tendo em vista que, como você falou, algumas famílias não têm como ter acesso, mas só o fato do profissional estar ali na internet direcionando ou dizendo o que pode ser feito com aquela criança, né, em ambiente domiciliar, já é uma ajuda muito grande, né? E aí você falava também sobre essa questão de
das consequências e sobre os quadros neurológicos, né? Sobre crianças que têm... A gente sabe que o autismo, primeiro, ele é muito complicado, às vezes, de se identificar, de fazer o diagnóstico Sim. correto e, às vezes, confunde, né? Com Uhum. essas dificuldades motoras que, às vezes, a criança tem. Sim. E aí o pai precisa ficar atento e investigar. Que profissional o pai, a mãe deve procurar primeiro o fisioterapeuta, fala com o seu pediatra, como é que faz esse acompanhamento no caso das crianças que têm autismo, às vezes o pai, a mãe nem sabe, né? Sim. Então, como eu falei, o fisioterapeuta, ele hoje é um profissional de primeiro contato. Então, o que acontece muito chegar no consultório para a gente e dizer, doutor, eu trouxe o fulaninho aqui porque eu percebi que ele está andando na ponta do pé, né? Que é algo muito recorrente em crianças dentro do espectro autista, né? Que é essa marcha na ponta dos pés, esse caminhar na ponta dos pés. Só que o diagnóstico do autismo em si, ele é um diagnóstico clínico. Ele é um diagnóstico que tem que ser realizado pelo neuropediatra, né? Ou pelo neurologista, psiquiatra, enfim, médicos, né? E aí a gente já encaminha essa criança, né? Observando essa criança na nossa avaliação, assim que essa criança